Mais um podcast começando, episódio de número 6. E eu sugiro que você pegue o papel e a caneta, que hoje esse cara dá uma aula de verdade. Não só porque é um dos maiores empreendedores do país não, mas sim porque também é um mentor dos maiores empresários do país. Vamos ver quem é. De carona! Seja bem-vindo, grande Marcelo Toledo. E aí, meu irmão? Tudo bem? Vou levar esse cara pro médico hoje. Vamos nessa! Primeira Obrigado, vez. irmão, por aceitar o convite aí, foi de demais, participar com cara. a gente, cara. E oportunidade aí que tem muito pra aprender com você aqui, como sempre, né, cara? Porra, cara, primeiro podcast que eu faço no carro. No Sensacional. carro, né? Que de fora já fez todos possíveis. Puta, cara, já fiz, Um viu? expert em podcast. Já fiz podcast, cara. Você sabe que eu Boa. tenho uma planilha que organiza isso, né? As suas agendas De onde eu já fui, né? Porque Uhum. boa parte dos conteúdos que eu publico são de coisas que eu acabo falando no podcast, sim, né? sim. E aí, puta, cara, eu acho que eu já fui nos 20, assim, precisava dar uma olhada na planilha. O currículo é grande não só de podcast, tá? Apresentando rapidamente o Marcelo aqui pra gente começar esse bate-papo. Cara, o Marcelo foi CTO da Oi, depois sócio-diretor do Nubank, né? Logo no início ali da operação, né? E hoje ele é o fundador e CEO da Clivo, né? Exato. Tem experiência pra caramba em startups, a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas acho que pra gente começar aqui, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, da onde veio essa sua experiência, né, em startups, em grandes empresas, na parte de CTO também, que foi uma área que você trabalhou bastante, né, pra galera te conhecer aí. Pô, Tássio, eu sou programador, né? Uhum. Então, minha vida inteira, cara, foi pensando sobre como desenvolver sistema, como criar produto. E essa sempre foi minha paixão, cara. E eu acho que eu tenho muito esse lance, assim, de resolver problemas, sabe? Eu gosto de ter problema, cara. Quando começa a acabar os problemas, diminuir os problemas, eu começo a ficar desanimado. Então, a minha essência sempre foi orientada a problemas. Até hoje, assim, adoro, puta, as brincadeiras da Podfactory. Puta, cara, tem problema para resolver. Eu adoro resolver até hoje. E eu venho de uma era onde tecnologia era um negócio que não é aquele negócio assim como é hoje, que o programador te engana, tem 100 e ele se esconde. Cara, ou você sabe fazer ou você não sabe fazer. Uhum. E naquela época eu entregava, cara, eu fazia as coisas. Isso me permitiu crescer muito rápido na minha carreira e me desenvolver. Até o momento que eu comecei a deixar de me ver como programador somente e me enxergar como programador e empreendedor. E aí foi um momento que eu falei, pô, eu sei programar, cara, já desenvolvi não sei quantos produtos para não sei quantas empresas, por que eu não faço isso para mim? Mudança de chave aí, né? Mudança de chave. E aí eu comecei a falar, vou empreender. E nesse processo de vamos empreender, na minha cabeça era, vamos fazer um produto. E aí eu passava 1 ano, 2 anos desenvolvendo o produto, e aí não conseguia vender. Aí isso foi a dor que me gerou essa urgência, essa indignação de aprender a fazer marketing e aprender a vender. Você foi estudar marketing também, né? Aí eu fui estudar marketing, cara. Por incrível que pareça, eu sou formado em marketing. E hoje, cara, eu não começo pelo produto, absolutamente. Eu começo pelo marketing. Tudo começa pelo marketing para mim, né? O marketing é a principal ferramenta hoje de teste, de validação de produto, de entendimento de demanda, de avaliação de custo de aquisição de cliente, de entendimento do lifetime value, e tudo isso é o que, cara, é o trabalho mais importante antes de você tomar uma decisão do que nós vamos fazer, entende? Então, hoje, cara, eu tenho uma fascinação, assim, por desenvolvimento de produto, tanto quanto eu tenho pelo marketing, e eu tenho uma clareza muito grande de que a maioria das pessoas se apaixona pela solução, não pelo problema. Uhum. A maioria das pessoas se apaixona pela construção do produto e não pela resolução do problema. E se esquecem, maioria das pessoas, de que a venda é a coisa mais importante que tem. E isso, para mim, se tornou a minha essência, cara. Pô, o livro que eu escrevi, O Dono, foi em 2013, e eu já falava disso. Foram os aprendizados que eu tive, cara, no meu processo de empreendimento e de falha, né? De como eu errava, cara, de como eu errava
no processo de fato validar a venda, de entender que tinha que resolver o problema do cliente, não importa como, e que no começo tudo bem não escalar. Aliás, é fundamentalmente importante que não escale, porque você não sabe o que vai dar certo. Então o cara resolve o primeiro problema, manual, você mesmo, com planilha, e depois que você aprendeu que aquilo tem demanda, você aumenta um pouquinho o throughput, traz mais gente para trabalhar contigo, e só no momento que você de fato percebeu que aquilo ali tem lastro, aí você investe em automação e isso vai te dar a escala que você precisa, sabe? É o famoso validar o MVP mesmo, né? Total, validar o MVP. O que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Porque existem duas coisas muito importantes que a gente precisa entender. Primeiro todo negócio tem fim. Todo negócio acaba. E existem dois momentos que os negócios mais acabam. O primeiro é quando a gente não consegue ultrapassar o Product Market Fit, que é o ajuste do produto ao mercado. E o segundo momento é quando a gente chega no fim da curva S. E o fim da curva S é quando acabou a demanda daquele produto. Então, existem hoje diversos produtos que já chegaram ao fim da curva S. Eles ainda têm uma demanda, mas é uma demanda infinitamente inferior à que já tiveram, como, por exemplo, televisão. Não se vende mais televisão como se vendia antigamente. Porém, você vai nas lojas e encontra um monte de televisão. Porrada. Você sabe qual a televisão que se vende hoje? Qual que é a tecnologia? É Smart. Eu já nem me lembro mais, cara. Antes era LCD, depois virou LED. Ontem eu tava passando na frente de uma loja e aparece lá umas siglas que você nem sabe qual que é. Que LED, não sei o que. Eu nem sei que porra é. Por que eles fazem isso? Porque eles estão tentando incentivar que você troque a sua televisão. Porque já chegou no fim da curva S. E tem muitos produtos que chegam na curva S e o empreendedor não tem capacidade de detectar isso. E aí ele fica lutando num mercado que ele só diminui. Então é importante que todo empreendedor entenda que momento ele está da curva S. Ele está num momento de crescimento ou ele está num momento de queda? O momento de queda, cara, é diminuindo, é gente sendo demitida, é o faturamento caindo, sabe? É um outro jogo. Então você precisa saber em que momento você está. Porque uma coisa é você roubar monte, ou seja, roubar do seu concorrente, e outra coisa é você ganhar mercado novo. São dois jogos, cara, completamente diferentes. Perfeito. Cara, muito bom. Pegando um pouquinho a parte do Nubank, eu acho que foi uma grande porrada aí que você deu aí, né? Você chegou lá praticamente quando tudo era grama, né? Então, você viu ali a coisa crescer, né? E desde essa época, você me corrija se eu estiver errado, mas já existiam muitas críticas, né, contra a startup, né, de que, não ia performar, não ia dar certo, não ia entregar, né, e hoje, depois de agora, né, dobrar resultado, faturamento, fazer recorde de lucro esse ano, né, ainda continuam diversas críticas, enfim, sempre vai ter isso, né. Qual foi o seu maior desafio, né, e como você conseguiu superar esses desafios ali dentro, cara, de vir com uma ideia de desvirtuar um mercado, que foi o que o Nubank fez, né, contra diversas adversidades, críticas e porradas que vocês levaram aí? Cara, o Nubank acertou muitas coisas, né? Primeiro, ele entrou no melhor mercado que existe no Brasil, que é o mercado financeiro. Então, de longe, acertou demais. Segundo, o Nubank acertou com uma precisão incrível o momento de entrada no mercado. Porque o Nubank não foi o primeiro. O primeiro foi o banco original, né? Então, por que o banco original não foi o Nubank e o Nubank foi o Nubank, né? Essa resposta é muito difícil e a gente só consegue especular. Mas o Nubank tomou decisões muito importantes que fizeram com que ele se tornasse o Nubank que é hoje. Que foi muito subestimado no começo e em um determinado momento os investidores começaram a entender que ele era uma máquina de vendas, né? Então, acertou o time, super importante. Segundo, acertou o mercado, porque o mercado é muito grande. Começou certo, porque começou com um produto que trazia rentabilidade, que é o cartão de crédito. Se tivesse começado pela conta corrente, talvez o Nubank não tivesse feito todo esse sucesso que ele fez.
Porque o produto de conta corrente, ele não necessariamente é um produto que traz rentabilidade, ele é um produto que traz alcance. Especialmente como a NuConta começou, porque a NuConta começou devolvendo toda a rentabilidade que uma conta corrente pode ter, que era o 100% do CDI. Isso. Então, o seu dinheiro lá, todo o dinheiro que a gente ganhava, devolvia para você mesmo. Uhum. Hoje isso não existe mais. Hoje existe uma regra que seu dinheiro precisa ficar 30 dias parado lá. Exatamente para, cara, voltar um pouquinho mais de dinheiro para o banco, que está em uma fase que agora precisa ter rentabilidade. Então o começo de Nubank, cara, foi muito subestimado, porque todo mundo achava o Davi, o fundador, um puta louco. Falou assim, como assim você, colombiano, entende zero de Brasil, tá querendo criar um banco que vai desafiar os maiores bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, cara, você é louco, né? Então acerta muito a mão nisso, entra com a cultura certa desde o começo, se organiza através de squads com metodologias ágeis desde o começo. Então, o problema que a gente viveu, que eu vivi, foi muito um problema de gerenciamento de egos de pessoas geniais. Uhum. Porque todo mundo que estava lá eram pessoas muito boas, capazes, competentes, mas não necessariamente pessoas que têm autoconhecimento. Isso não é um problema isolado no Nubank, isso é um problema generalizado. Gerenciamento de ego, cara, quando você só tem Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho, meu irmão, é difícil pra caramba, né? Então é um negócio natural. Agora, é um negócio completamente diferente de tudo que eu vivi, porque os negócios que eu vivi eram negócios que tinham problemas, tinham dificuldades, tinham escassez de recursos, e o Nubank só teve isso no começo do começo. Então, cara, o Nubank acertou muito no mecanismo que todo mundo acha que é um mecanismo de estratégia de crescimento e, na verdade, era uma estratégia de freio, que foram o lance dos convites, né? O lance dos convites era um pré-requisito para você usar o serviço, você só podia entrar no Nubank se alguém tivesse te convidado, e a gente fazia isso porque, cara, o dinheiro era ilimitado. Então eu tinha que botar freio no crescimento, porque eu não tinha todo o dinheiro do mundo. Só que isso também virou uma grande alavanca para a gente, porque ia criando uma fila de interessados. E essa fila de interessados, quando a gente ia conversar com o investidor, a gente falava assim, já crescemos tudo que a gente pôde, mas tem 100 mil pessoas aqui na fila, nosso ticket médio é tanto, é assim que a gente ganha dinheiro. Porra, na hora o investidor via um monte de cifra e falava, cara, toma esse negócio. Aí vocês lhe abriam mais a fila. E aí a gente liberava mais pessoas, convidava as melhores pessoas para esse business, para esse produto. Então, cara, foi um negócio que foi frenético durante os primeiros anos, assim. Só que, cara, quando você conversa com o Ed, com o Davi, com a Cris, o começo do Nubank foi muito duro. Porque ninguém acreditava no negócio, sabe? E diversos momentos, eu não estava nesse momento, mas o Ed conta assim para mim, falava, Toledo, teve uma viagem que a gente fez que eu tinha certeza que se a gente voltasse sem ter captado dinheiro, quebrava o Nubank. E, cara, é um business que quando foi pra bolsa, 50 bilhões de dólares. Que deu uma puta, cara, a galera falou assim, puta, vai ser foda buscar o valuation do Itaú, óbvio que vai ser foda. Mas, cara, agora o Nubank tá performando. A bolsa já deu uma bela recuperada, o papel já recuperou bem. O último momento que eu olhei, o Nubank tava com 35 bi. Então, assim, irmão, não é que, cara, é um negócio, né, não é que deu uma derrapada, os caras estão mostrando para que vieram, cara. O Davi joga o jogo de longo prazo, ele não tá preocupado agora, cara, ele tá olhando lá para frente. E o Nubank tem total condição de se tornar um dos maiores bancos de mercado, né, cara? Com Tanto certeza. Que Itaú tá reagindo e tá com estratégia global também, assim como o Nubank, sabe? Então, cara, os caras vieram e montaram uma estratégia de ganhar no longo prazo. Por isso que o Nubank sempre desenvolveu tudo dentro de casa, criou seu próprio sistema de autorização, deu trabalho pra caralho, mas isso se paga na medida que você consegue fazer uma expansão internacional e transacionar em 2 semanas no México. Foram 2 semanas, cara. Foi um negócio assim surreal a velocidade, bizarro, sabe? Bizarro. Esse mundo de startup ele é muito louco, né? Porque vocês tiveram uma ideia interna ali de frear, porque vocês não tinham grana,
E aí, na outra ponta, vocês criaram um desejo absurdo, ainda mais no Brasil. O brasileiro, ele tem essa síndrome de gostar de fila, né? De tudo que pô, é difícil de entrar, os caras querem mais e mais e mais. Então, vocês miraram no negócio e, cara, acertaram dobrado ali na outra ponta, né? Demais. E você tem, cara, mais de 22 anos de startup aí, né? Muita experiência nesse mercado. O que você mais vê de novos empreendedores que estão começando as startups errarem, cara, nesse início ali? Cara, o principal erro é achar que tudo tem que ser muito grande. Tudo pode ser grande, mas você não precisa começar grande. Então, não tem problema começar manual, não tem problema começar na planilha. Aliás, é fundamental que se comece dessa forma, porque essa é a forma que você vai testar. Cara, um sistema, por exemplo, é muito parecido com uma planilha de Excel. O banco de dados é muito parecido com a planilha de Excel. Então, cara, quando você cria uma planilha para organizar algum processo seu, vira e mexe, você não fala, pô, tem que adicionar mais uma coluna aqui? Sim. Puta, essa daqui, não seria melhor se organizasse desse jeito ao invés do que a gente está fazendo? Então, isso é você desenvolvendo seu sistema daqui a 1, 2 anos. Então, é melhor que você comece assim, sabe? Eu gosto muito do exemplo da EasyTaxi, porque a EasyTaxi, ela exemplifica o jeito certo de se desenvolver uma startup. E o que o Thales fez foi resolver o problema do cliente o mais rápido possível. Qualquer pessoa que a gente conversasse na rua hoje, possivelmente responderia: como é que se resolve o problema de chamar um táxi pela internet? Ah, faz um aplicativo. Essa seria a resposta, cara, de 99% das pessoas. O que o Thales fez não foi desenvolver um aplicativo. Ele desenvolveu um formulário num blog. Esse formulário era um negócio ultra simples. Ele perguntava onde você está, ou seja, qual o seu endereço. Ele perguntava qual que era a cor da sua roupa para o taxista te encontrar. E ele te perguntava o seu telefone. Era isso. Na hora que você apertava o formulário, irmão, tinha um estagiário que ficava lendo as respostas desse formulário. Ele entrava no Google Maps e ele ligava para o ponto de táxi perto do seu endereço. Ou seja, em um dia ele criou um protótipo, em um dia ele criou um MVP. Agora, imagina uma pessoa que tem dinheiro, que tem recursos, que tem experiência e ela vai direto para o aplicativo. Cara, você vai passar meses desenvolvendo um produto, meses sem resolver o problema do cliente. Foca em resolver o problema do cliente. E depois que você está resolvendo o problema do cliente, você precisa se fazer uma outra pergunta. Quão grande esse negócio pode ser? Porque se o negócio for pequeno, cara, não vai adiantar você fazer um aplicativo. A conta não vai fechar. E aí você desiste enquanto o negócio ainda é pequeno, cara. Enquanto você não gastou tempo nem dinheiro. Então, velho, você vai lá, faz o protótipo, testa, resolve o problema do cliente e começa a pegar feedback. E na medida que você vai conseguindo crescer, vai botando gente para processar. Isso é o que eu chamo de empreender de fora para dentro. Todo mundo gosta de empreender de dentro para fora, que é fazer um aplicativo. Mas quando você está resolvendo o problema de dentro de casa, cara, esse é um jogo que você está otimizando os seus processos. A sua solução. Então é tornar as pessoas que estão recebendo o formulário para serem mais eficientes. Se eu estou processando, cara, 30 corridas por dia, como é que eu faço você processar 60? Eu dobrei sua produtividade. E é fácil você resolver neste momento, sabe? Então, cara, problema número 1 é querer fazer as coisas grandes demais. É esquecer que no começo você precisa não escalar. Você precisa não escalar. A escala vem com o tempo, só que todo mundo quer começar grande demais, já escalado, e aí gasta muito tempo, não resolve o problema do cliente e não aprende o que precisa aprender. Aprender o que precisa aprender, cara, aí você vai melhorando, você vai desenvolvendo o seu software, vai automatizando funções, e aí sim, cara, você vai chegar onde você sempre sonhou. Mas não é no primeiro dia, não é na primeira semana, não é no primeiro mês. E aí, junto disso, ainda se torra muito dinheiro também, né? Pô, querendo começar bonitão dessa forma, né? Pô, quanto dinheiro eu torrei fazendo exatamente esse erro, cara? Demais. E vira e mexe, cara, por você ter muita experiência, você ainda quer antecipar algumas coisas. Você quer ganhar tempo. Fala, puta, cara, já mais ou menos sei que isso tem demanda e tal. E aí você comete um deslize de fazer mais do que deveria ser feito, sabe? Então, cara, tem que ter disciplina, cara. Existe o caminho
comprovado, e o caminho comprovado é esse. Já foi documentado em N livros, por N empreendedores. Então assim, cara, segue o caminho, que o caminho dá certo. Não é perda de tempo, é exatamente o contrário. Você vai se tornar mais eficiente. Boa, que aula, que aula. Você, no início, comentou sobre o seu tesão por, cara, resolver problema, né? Acho que isso, para mim, pelo menos, é uma skill que diferencia muito aí grandes empresários, grandes colaboradores, né, nas empresas. Só que, de fato, assim, se você pudesse listar, né, algumas habilidades e competências que você, cara, considera indispensável no empreendedor? Cara, primeiro, a gente precisa entender que todo problema dá trabalho de ser resolvido. Todo problema dá trabalho de ser resolvido. Então, é fundamental que a gente consiga separar os melhores problemas a serem resolvidos. Então, cara, eu quero resolver um problema que é grande, que tenha mercado, que escale. Porque senão, cara, você vai gastar um puta tempo da sua vida e você vai falar, puta, cara, bateu aqui 400 mil de faturamento, não consigo sair do lugar. Cara, você não consegue sair do lugar porque o negócio é pequeno. Uhum. O negócio é pequeno. Então, assim, investir tempo em entender o tamanho do mercado é super importante. O bom empreendedor, ele precisa saber fazer essa análise de entender até onde ele pode chegar. Qual que é o TAM dessa parada? Qual que é o mercado capturável que você vai entrar nesse mercado? Porque às vezes a concorrência é tão ferrenha, cara, que não vale mais a pena entrar. Você perdeu o time. O time já foi, irmão. O mercado é gigantesco, mas a sua capacidade de entrar e se diferenciar é pequena. Nem vai. Então é importante você entender isso. Segundo, você precisa ter muita facilidade de criar prototipações de produto. Serviço ou produto tem relação muito grande, porque ambos podem seguir o caminho do outro. Quando você vai desenvolver o produto, o melhor caminho de começar é criar um serviço. Depois do serviço, você cria o produto. E vice-versa. Na hora que você tiver um produto, você também consegue ter um serviço. Todo produto consegue ter professional service. Então, essa capacidade de você conseguir construir protótipos rápidos e você conseguir ir melhorando isso até que isso se torne produtizável é muito importante, né? Empreender, cara, é isso. É você saber como é que você identifica um nicho muito claro, esse nicho dá start no seu serviço, que depois vira um produto ou não, e aí você começa a monetizar. Outra habilidade muito importante, cara, é a sua capacidade de experimentação. Você precisa fazer testes muito rápidos e você precisa entender a diferença entre insistir e persistir. Existe uma grande diferença entre insistir e persistir. A insistência, dentro do mesmo universo de problemas, ele não vai te trazer inteligência nenhuma, cara. Você só vai gastar mais tempo e mais dinheiro. Vai te trazer mais problema, né? Mais problema. Então você precisa testar coisas diferentes. Agora, persistir significa que você entende que existem experimentações novas a serem feitas para você descobrir coisas diferentes, né? E aí sim você encontrar o seu caminho. Então a única certeza que o empreendedor precisa ter, cara, é que a ideia que ele teve não vai ser a ideia que vai dar certo e que ele precisa estar aberto a descobrir o caminho. Esse é o trabalho do empreendedor, cara, é descobrir o caminho. Você não vai acertar de primeira. E eu não digo isso porque eu sou mãe de Iná, não, cara. Eu digo isso porque é estatístico. Todos os grandes negócios que a gente conhece hoje, a Siri, né? Todos os grandes negócios que a gente conhece hoje, cara, não começaram como a gente conhece ele hoje. O Facebook não era o que é hoje. O Twitter não era o que ele é hoje, o LinkedIn não era o que ele é hoje. São negócios que começaram, viram que a ideia que estava na cabeça do empreendedor não era a ideia que tinha mercado, e eles mudaram até descobrir o que de fato escalava, o que crescia, o que dava dinheiro, saca? Então esses pontos, cara, são fundamentais para você ser empreendedor. Óbvio que depois vai crescendo, cara, você precisa ser muito bom de gente, né? Empresa, cara, é gente, cliente é gente, funcionário é gente. Simon Sinek já diz, se você não entende gente, você não entende negócio, irmão. Exatamente. Você...
Por sinal, você é mentor lá no G4, né? E você aborda muito sobre gestão e liderança, né? Acho que até hoje é o seu forte até nas suas redes sociais, né? Você gosta muito desse assunto, de falar sobre isso. Isso você aprendeu na raça? Essa parte de gerir pessoas, liderar times, ou você, cara, foi buscar conhecimento, foi fazer cursos, ou foi aprendendo mesmo no seu dia a dia? Cara, no começo foi na raça, porque, puta, cara, eu sou antigo, já tô há 25 anos nessa brincadeira. Eu vou fazer 42 anos esse ano. Então, cara, foi muito na raça, porque não tinha tantos livros, não tinha tanto conhecimento na internet, então foi muito tentativa e erro, e eu errei pra caramba, muito. Só que a partir do momento que eu comecei a ter acesso a livros melhores, a ter acesso a mentores que aprenderam antes de mim, aí sim, cara, eu comecei a me profissionalizar. Eu fiz muito curso, cara. Porra, eu fiz coach de 2 lados, como coach e como coach. Eu estudei hipnose dos 2 lados, como paciente e como hipnólogo, né? Então, eu fui buscando conhecimento, cara, de todas as maneiras que eu pude. Então, cara, eu aprendi demais e foi juntando, cara, um pouco do método do Steve Blank, um pouquinho do Eric Ries, um pouquinho do Alex Osterwalder. O meu livro é uma composição dos meus mentores, cara, das pessoas que eu admiro, das pessoas que criaram metodologias validadas e que eu pude colocar em prática e eu vivenciei que aquilo ali, cara, dá resultado, aquilo ali funciona. Só que essas coisas nunca se conversaram, Tássio. O que eu fiz foi colocar essas coisas numa ordem. Você pega a metodologia do Alex Osterwalder, ela é ótima para começar naquela época, porque hoje ela ficou super extensa. E depois, cara, você tem que usar o modelo de pesquisa do Ash, que é um outro cara. E aí você tem que usar a metodologia do Steve Blank da sequência. Então essas coisas nunca se conversaram. Precisou vir alguém para testar todas e falar assim, cara, é isso, é passo A, passo B, passo C, passo D. Você está usando diversas metodologias, mas dentro de um raciocínio que conecta uma com a outra, sabe? Pô, irado, cara. Você que respira e vive tecnologia há muito tempo, né? Cara, quais são as tendências aí que você vê para os próximos anos? Vai assim, 2, 3, 4 anos assim, que você de fato vê que vai vingar muito. Acho que você concorda que o mundo de tecnologia está no top 3, né? Total. Pelo menos aí de crescimento de empresas, né? Se já não tiver no 1, né? Acho que ainda disputa muito com saúde, né? Que também hoje está dentro dessa área. Mas você vê alguma tendência que você pode deixar pra galera aí, que às vezes o cara tá perdido, né? Ele fala, pô, cara, acho que esse mercado aqui, esse... Cara, eu acho que a tecnologia é número 1 de longe, assim, porque ela tá presente em todas as áreas. Então, quando você começa a olhar o mercado financeiro, tem tecnologia. O mercado de saúde tem tecnologia. Todas as áreas têm tecnologia. E, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade em entender isso. E o momento que a gente vive ajuda demais a ter essa percepção de forma mais clara, que é, por exemplo, a inteligência artificial. Inteligência artificial, cara, é tecnologia. E ela simplesmente chegou num patamar hoje onde a gente consegue transformar absolutamente, radicalmente, todos os negócios. Não existe negócio hoje que não consiga ser transformado pela inteligência artificial. Se você ainda não acredita, se você ainda não entende, você está perdendo tempo. Porque eu uso inteligência artificial em todos os meus negócios e todos os dias, né? Então eu acho, cara, que a gente está chegando em patamares de capacidade, de aumento de produtividade em negócios através da tecnologia que está se tornando, de fato, brutal. A inteligência artificial, cara, consegue eliminar tarefas que tomavam dias para questão de horas, se não hora, né? Então eu acredito demais que a tecnologia ela está só no começo. Eu vejo ainda o mercado corporativo como um bebê, porque há 15 anos não se falava sobre inteligência artificial, não se falava sobre cultura, não se falava sobre metodologias ágeis, e se falava, não existia, era teórico, né? Porra, tinha inteligência artificial naquela época? Óbvio, tinha, mas quem usava? Quem de fato capturava valor daquilo ali?
hoje, cara, é um negócio real, é um negócio que existe, é palpável, você consegue ir lá e mudar a história do seu business, né? Então eu acho que, cara, não tem como errar sem investir em tecnologia, cara. Eu acho que é uma super tendência. Eu acho que a gente está vivendo ainda a nossa bolha, que é quem vive esse mundo, mas a maioria dos negócios brasileiros, cara, ainda sequer passam perto disso. Sequer tem um CRM, sequer tem uma plataforma para de fato gerir bem o seu relacionamento com o cliente, sabe? Pô, hoje a maioria das empresas, cara, ainda usa o WhatsApp dentro do telefone, né? O que é arcaico, cara. A maioria das empresas ainda não tem indicadores. Puta, cara, que arcaico. Não dá pra você ter um negócio sem ter indicador, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente tá na vanguarda e vendo as empresas, cara, liderando ali à frente desse movimento, a gente tem uma infinidade de negócios que ainda precisam do feijão com arroz. O basicão bem feito, sabe? Cara, concordo. 100% na real. Perguntei isso que eu realmente queria ver sua visão nesse ponto de tecnologia, já que você vive aí esse mundo há muito tempo. A gente tá chegando na reta final, cara. Eu acho que tem um tema que eu sempre abordo aqui, né, que eu vejo que é um déficit aqui no nosso país, que é a parte de educação financeira, né? E só que eu queria misturar ele com outro tema contigo. Bora. Eu queria falar de saúde. Tô vindo até te trazendo médico, né? É verdade. Porque eu também acho que é uma das coisas que tem sido deixado muito de lado, né? Às vezes você vê grandes empresários, né, que estão ali, cara, arrebentando de, cara, crescer, ganhar dinheiro, construir tecnologia e, cara, saúde zero, né? E outras pessoas que nem acesso a essas informações também têm, né? Então, assim, cara, hoje, pra você, o que é prioridade na sua vida? É a saúde? Assim, você colocar assim, cara, eu tenho meus pilares aqui, a saúde é meu primeiro. Enfim, como que você enxerga essa parte aí na sua vida, cara? Mas de longe, cara, de longe, a prioridade número 1 da minha vida é a saúde. De longe, cara. Sem saúde, você não consegue absolutamente nada. Eu acabei de operar o joelho. O dia que você bota uma muleta, cara, e você percebe o que é não ter mobilidade, e tem gente que vive assim, você dá valor para algo que você nunca tinha percebido antes. A partir do momento que você fica sem treinar ou sem conseguir fazer alguma função do seu dia a dia, é o momento que mais dá valor para a saúde. Só quem perdeu a saúde dá valor à saúde. Hoje, eu digo isso, cara, porque eu trabalho com saúde e eu vejo que ninguém dá valor para a saúde. Eu só vejo as pessoas se preocuparem efetivamente com a saúde a partir do momento que é tarde demais. Já deu a merda. Eu trabalho com paciente crônico, cara. Então é a pessoa que ela teve maus hábitos a vida inteira e eventualmente desenvolveu diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade. Só que as pessoas esquecem, cara, que o tubinho que roda aqui o nosso sangue, as nossas veias, nossas artérias, entupiu, irmão. Já foi. Você não vai conseguir fazer uma operação que vai limpar o microvaso dos seus olhos, que eventualmente pode te deixar cego por conta de um diabetes. Cara, o meu caseiro acabou de ter o pai amputando 2 ou 3 dedos. Cara, esse tipo de coisa não tem volta, Tássio, sabe? Então, assim, quanto antes de você despertar a consciência de que a saúde é a coisa mais importante da sua vida, antes você vai colher os benefícios disso. E é por isso, cara, que a primeira coisa na minha vida é, cara, se alimentar bem, me hidratar bem, dormir bem, sabe? Desenvolver minha massa muscular, porque eu sei que isso vai fazer falta na hora que eu tiver 60, 70, 80 anos de idade. Cara, a gente está se preparando para viver 100 anos, irmão. Né? A gente é outra geração, a gente tem tantos recursos hoje que permitem que isso se torne uma realidade. Então, cara, primeiro lugar é isso. Mas é importante entender, cara, que na nossa vida, na minha especialmente, tem muitas prioridades, cara. As pessoas que eu amo são minha segunda prioridade. Primeiro eu, primeiro minha saúde, depois as pessoas que eu amo, sabe? Eu preciso cuidar com carinho dessas pessoas. O trabalho, cara, vem depois. O trabalho é uma obrigação sua. Você tem que trabalhar, você tem que dar resultado. Agora, você não pode esquecer da sua saúde. Você não pode esquecer das pessoas que você ama. Cara, muitas pessoas que estão escutando a gente
talvez vão te julgar, tá? Agora. Demais. Porque você falou que é primeiro você e depois as pessoas que você ama. Só que eu compartilho 100% da mesma ideia. Primeiro eu, porque se a gente estiver bem, a gente consegue cuidar do outro que a gente ama. Irmão. Né? E as pessoas não entendem isso, Marcelo. É igual o avião caindo. Primeiro você. Exato. Porque se você desmaia, você não coloca a máscara no seu filho. Isso. Irmão, se você não tem energia, se você não consegue carregar o seu neto, você não propiciou o melhor para ele. Você não priorizou você falhou, porque você não cuidou da sua saúde. Se você morrer porque você perdeu a sua saúde antes da hora, você errou porque você não cuidou da sua saúde e você impactou uma vida de outra pessoa. Então entende que você cuidar da sua saúde significa você cuidar do outro? É isso. É esse o ponto, cara. Quando você cuida de você, você cuida do outro. Parece que é indireto, mas é diretamente conectado, cara. É daí que vem os traumas. Do meu pai que não esteve presente, do meu pai que não se cuidou e me abandonou. Você vai ser taxado, cara. Pô, você abandonou a pessoa. E é isso, cara. De fato, é isso que eu vejo acontecer todos os dias. A coisa que mais toca o meu paciente hoje, cara, é quando eu falo assim, como é que você vai cuidar do seu neto se você não cuidar da sua saúde? Aí, irmão, a ficha cai. Porque ele vê que ele quer ver a filha dele casando, só que ele já tá quase no fim da vida em termos de saúde, que ele não vai ver o neto nascer, que ele não vai poder levar o neto dele na escola, ou ir num cinema, ou fazer alguma curtição. Aí a ficha cai, irmão, entende? Então, eu vi meu pai, vai fazer 70 anos no mês que vem, fazer academia pela primeira vez porque os 2 netos dele nasceram. É isso. Você entende? Mas assim, a gente como filho, eu não posso fazer o papel de pai. Então eu não posso vir e dar uma dura e cobrar e falar assim, você tem que ir pra academia. Cara, isso é responsabilidade dele. É isso. Né? O que a gente tem que fazer como filho? Instruir. É isso aí. Pai, isso aí. olha só, cara, você precisa fazer isso, olha pra esse caminho, né, cara, tem essas possibilidades hoje que você não tinha naquela época, mas, cara, eles são cabeça dura, né? Então, assim, eu acho que isso tá mudando, né? Isso vem mudando e eu acho que como a gente puder mexer e tocar um pouquinho isso, cara, isso. Pô, eu acho do caralho, cara, acho sensacional. É isso, cara. Tipo, as pessoas, elas têm um ponto de vista que sempre tem sombras. A boa conversa é a conversa que faz as perguntas certas e dá luz a essas sombras. Quando o seu pai começa a tomar consciência de que aquilo ali é o caminho para ele ter a longevidade que ele precisa para curtir o neto dele do jeito que ele sempre sonhou, você deu luz à sombra, porque ele não enxergava daquele jeito, saca? E isso também, cara, é o papel do líder. O líder precisa saber fazer isso, cara. Muitas pessoas se preocupam e falam assim, pô, cara, eu não vou saber conversar com uma pessoa que tem mais experiência do que eu. Cara, você não precisa saber mais do que a outra pessoa. Você só precisa saber fazer as perguntas certas. Boa. Por último, então, que já tá na hora do seu médico, essa parte de finanças, cara, eu acho que é um ponto muito importante no nosso país, né? É precário, a gente estuda uma porrada de coisa que a gente não vai usar pra merda nenhuma, e a gente não estuda na nossa infância ali o mais importante ali para que a gente carregará pra nossa vida, que é a educação financeira, né? Você, desde o início, cara, como era o seu comportamento nesse assunto, né? Você, de fato, já tinha habilidades com isso quando você começou a ganhar grana, você foi desenvolver isso, obrigado, porque você falou, cara, o dinheiro tá entrando, eu tô perdendo. Como é que foi a sua rotina, a sua vida nessa parte aí de educação financeira? Cara, eu sempre estudei muito, né? Então, puta, cara, e obviamente a gente erra, né? Então, eu estudei muito ações, eu estudei o que todo mundo entende como o atalho, né? Eu também busquei o atalho, porque eu achava que dava para ganhar dinheiro investindo em ações, e todo mundo conta aquelas histórias bonitas. Mas isso sempre me deu a base, né? Porque a partir do momento que você sabe analisar uma ação, que você sabe entender o mercado, como é que ele funciona, etc e tal, te permite fugir de tudo isso. E hoje eu fujo de tudo isso, cara, porque eu entendo que o meu jogo é um jogo de equilíbrio. Porque hoje, a maior parte do meu patrimônio, ela é dinheiro virtual. Uhum. Que ela só vai se tornar realidade a partir do momento que eu tiver liquidez. Startup é isso. Cara, o valuation da minha empresa é um valuation de papel. Isso daí pode desmoronar amanhã. Ou seja, então a gente pode entender que
eu sou tomador de risco. Porque boa parte desse patrimônio futuro, um sonho, ele é altíssimo risco. Então, toda outra parte do meu patrimônio precisa estar em baixo risco. Então, cara, eu não sou tomador de risco no outro lado. Eu uso uma estratégia de preservação de dinheiro. Eu não quero perder dinheiro, mas eu também não quero ganhar dinheiro. Eu quero, cara, segurança, porque todo o resto está em risco. Então, como eu fiz isso, cara? Estudando, lendo livros, fiz vários cursos para eu aprender a fazer isso. E obviamente que depois chega um determinado momento que você entende que existem pessoas que fazem isso melhor do que você, e a única coisa que você precisa fazer é cobrar resultado. Cara. Como é que a gente está indo? Cara, o que deu rentabilidade? O que está ruim? Por que caiu? Por que a gente está fazendo isso e não está fazendo isso? Fazer as perguntas certas, né? Então, a minha estratégia de investimento hoje, cara, é uma estratégia absolutamente conservadora. Boa. E eu sou fã, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Investe em imóveis ou não? Cara, eu tenho algumas coisas sim, mas não como investimento. Uhum. E eu vou dizer, cara, assim, tem oportunidade em tudo que você decidir enxergar, né, cara? Meu pai, ele é uma escola antiga e meu pai acredita em tudo que é palpável. Uhum. E se você analisar, as maiores criações de fortuna vieram do mercado imobiliário. Um cara que eu sou fãzaço, que eu admiro muito, que é o Arnold Schwarzenegger, acabou de sair o documentário dele. Eu li a biografia dele, uma bitola desse tamanho, cara. E poucas pessoas sabem disso, e isso é falado assim, cara, é meia frase que é falada no documentário. Ele ficou rico investindo no mercado imobiliário. Então, cara, existe muita oportunidade, não é o meu mundo, não é a praia, não conheço, então nunca fiz isso, mas sei de gente que fez e sei que tem excelentes oportunidades, cara. Preciso aprender contigo, cara. Eu não sou das antigas, assim, que eu gosto só de coisa palpável, mas confesso que eu tenho essa quedinha aí, cara, por ser o Zezinho da terra ainda, sabe? E é o lance, cara, assim, o que é muito bacana, que eu sei fazer muito bem isso em startup, que é usar o dinheiro dos outros para te financiar. Mas é só isso, né, que eu faço. Esse é o jogo, né? Você usa o dinheiro dos outros para você crescer. Nos Estados Unidos, cara, tem um artigo de um estudo que foi feito, que falam que 78% das pessoas que são ricas hoje nos Estados Unidos, né, ficaram ricas através de alavancagem de patrimônio. Então cara, vou financiar imóvel, eu financio 10 imóveis, alugo, daqui 20 anos esses imóveis vão estar quitados por pessoas que eu nunca vi na vida, né, e aí vai voltar tudo para mim, né? Isso é alavancagem de patrimônio, seja com consórcio, financiamento, whatever. Mas, cara, 78% dos americanos ricos, né, fizeram isso. Absurdo. Então, assim, cara, porra, por que a gente não vai replicar, né? Mas é por isso que eu gosto, por isso que eu perguntei. Mas, irmão, vai que você tá atrasado pra sua consulta. Valeu, eu te agradeço muito, demais, cara, pela sua aula aí, por tudo que você compartilhou com a gente. Foi demais. E tamo junto. Obrigado, viu, irmão? É nóis. Abraço. Valeu. Até mais.